Daniel capítulo 1, versículo 20 e 21. Então vamos ler então a palavra que diz assim: e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais. Diga comigo, 10 vezes mais. Mais forte, diga, 10 vezes mais. Então os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. Versículo 21. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos agora lá para o capítulo 6 de Daniel, versículo de número 1 a 4. Capítulo 6, versículo de número 1 a 4. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses presidentes dessem conta. Diga comigo assim, dar conta. Isso. Eles precisavam dar conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destacou. Isso aqui é importante gravar. O mesmo Daniel se destacou dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração e vamos orar. Pai, esse é o momento da sua palavra, essa é a sua palavra, e nós queremos receber, ó Deus amado, a direção, a orientação do Senhor através da sua palavra. Oramos, ó Deus amado, pedindo que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja um instrumento em tuas mãos, simplesmente um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra, que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado. Oramos como igreja e no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus. Dá um tapinha no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: aperta o cinto que nós vamos decolar. Irmãos, eu quero falar aqui, em cima desse texto, sobre o líder que se destaca. O líder que se destaca. O texto que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 1, diz que Daniel ele era 10 vezes mais inteligente do que os magos e astrólogos do reinado de Ciro. Ele era 10 vezes mais inteligente, segundo diz o texto que nós lemos no capítulo de número 6, Daniel ele se destacou dentre os príncipes que o rei havia constituído sobre uma missão especial. Já eram pessoas que estavam acima da média, e Daniel ele foi um destaque em cima daqueles que já estavam acima da média. Daniel, ele foi um líder que ele realmente se destacou dentre todos que estavam à sua volta. Se nós pararmos para poder observar, existem líderes que se destacam na história. Ontem foi um dia marcante da partida de um líder que se destacou na história, que foi o famoso evangelista, pastor evangelista Billy Graham. Todos acompanharam esse dia de ontem. Um líder que se destacou na história. Eu vejo que Deus, a cada geração que passa, Ele está levantando mais líderes que vão se destacar. A cada dia que passa, a cada geração que passa, Deus está
capacitando e colocando a mão sobre a vida de líderes que se colocam disponíveis para que esses líderes tenham 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais capacidade, 10 vezes mais coragem, 10 vezes mais unção. Líderes que vão realmente se destacar diante de uma geração. Se existe algum líder que está disponível para isso aqui nessa manhã, poderia dar um barulho de glória a Deus, falar alguma coisa em nome de Jesus. Deus está levantando líderes assim. Se nós perguntarmos quem gostaria de ser um líder que vai se destacar, muitos, todos talvez iriam levantar. Todo mundo quer fazer alguma coisa que vá glorificar o nome do Senhor, alguma coisa, alguma obra prevalecente, alguma obra de relevância. Todos queremos ser líderes que vão buscar resultados, se destacar, líderes de 10 vezes mais, queremos isso. Agora, eu vejo que tudo aquilo que Deus faz é em parceria com o homem, eu tenho falado muito isso. Então, para Deus fazer um líder se destacar, esse líder precisa ter algumas características, e à medida que ele vai mostrando o que ele é, Deus vai fazendo ele se tornar destaque mais ainda. Para podermos então avaliar isso, o que é que Daniel tinha na sua vida que fazia ele se destacar? E aqui é que começa então, se você quiser anotar, como é que eu faço para poder buscar ser um líder que vai se destacar diante dessa geração? São coisas que eu estou buscando fazer e aplicar na minha vida todos os dias, na minha liderança todos os dias. A primeira coisa que eu vejo na vida de Daniel, aqui no versículo 12 do capítulo número 6, diz que sobre os príncipes, Daniel ele era sobre os presidentes ele era que o rei escolheu para que pudesse dar conta, do recado. Bom, a primeira coisa eu preciso ser um líder que eu tenho que dar conta do ministério a qual Deus, do chamado e do ministério ao qual Deus está confiando na minha mão nesse momento. Eu preciso dar conta do recado, da missão que Deus está confiando para mim. Porque se eu não der conta do que Deus está confiando para mim hoje, com o pouco que como que eu quero então chegar diante de uma posição que vai se destacar com coisas maiores? Eu preciso dar conta, e você vê na clara hoje líderes que querem se destacar, mas eles não estão conseguindo dar conta da missão número 1 e estão querendo a missão número 2. Receberam a missão número 1 como encargo, mas não estão dando conta da missão número 1 e estão querendo ir para a missão do número 2, que vai ser uma fase mais difícil. Diga ai, ai, ai. Quantos aqui já jogaram videogame? Ninguém jogou? Eu lembro que tinha uns meninos que era fera de videogame na minha época de adolescente, de jovem, e eles passavam muito para as últimas fases, e eu não conseguia passar para as últimas fases. Mas eu era doido para poder experimentar aquela fase. Aí, de vez em quando alguém, olha só, de vez em quando alguém passava para mim, ia lá, passava, né? Não, eu vou passar para a segunda, terceira, quarta, quando chegava na fase do gigantão. Alguém já jogou da fase do gigantão? Tinha o adversário maior, que é o último desafio. Quando chegava na fase do gigantão, os caras que eram experientes, que davam conta das fases anteriores, eles ficavam muito tempo lutando. Eu era contar até 3, 1, 2, 3, perdeu. Ai! É isso que acontece com gente que não dá conta do recado e quer se destacar. Do dia para a noite, pum, conta 1, 2, 3, já era, entregou. Conta 1, 2, 3, desistiu. Conta 1, 2, 3, chutou o balde. Conta 1, 2, 3, fala, não, isso não é para mim não. Eu preciso, se eu quero me destacar, dar conta da missão 1 para poder chegar até a missão nível 2. Existem líderes que eles não estão conseguindo cuidar de 10 pessoas de uma célula, mas eles querem um dia cuidar de uma igreja. Não conseguem cuidar de 10 pessoas, mas querem ter coisas maiores na igreja. Estão chutando o balde cuidando de 10 pessoas, mas querem oportunidade na igreja para coisas maiores.
Tem pastor que cuida de 100, está querendo chutar o balde porque não aguenta administrar e cuidar, lidar com um problema de 100, mas sonha em ter 500. Tem pastor que tem 500 e não está conseguindo lidar com 500, está sonhando em ter 1000. Não tem como, eu tenho que dar conta do recado. É o texto que eu já falei diversas vezes, que eu amo demais, de Jeremias 12:5, que diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Você não está dando conta de uma pressãozinha pequenininha, como é que você quer chegar no nível de caras que estão grande aí? Eu ouvi dizer de um tempinho atrás, de um líder de uma grande denominação no Brasil, que esse líder, ele perdeu 3.000 pessoas da sua igreja. Então você já pensou um pastor que perde 3.000 pessoas? Só que esse cara que perdeu 3.000 pessoas, ele precisou aprender a lidar com situação, quando de repente na igreja, quando era menor, ele perdeu 10, ele perdeu 20, ele perdeu 50, ele perdeu 100. Então hoje Deus fala, ele está preparado para passar a pressão que ninguém está livre de passar por isso. Ele está preparado para, na hora que vier o vento que soprar, e ele correr o risco de perder 3.000, e ele vai continuar fazendo a obra, e ele vai continuar na fé, e ele vai continuar de cabeça erguida, e ele vai continuar dando conta do recado. Quantos podem dizer aleluia por isso? Então tem um líder que perde 10 e fala assim, não aguento mais, ou que povo ingrato, não aguento mais, faz. Querido, não tem para onde. Preciso te dizer, seja bem-vindo ao país das maravilhas, aleluia. Não tem para onde correr, vai acontecer. Você pode ser o mais santo que for, pode ser o cara mais consagrado que for, pode jejuar até ficar pesando 27 quilos. Você vai passar por isso, não tem para onde correr. Quantos podem dizer ai, ai, ai? Não tem. Eu preciso dar conta do recado. O negócio acontece, eu continuo firme fazendo a obra, sei para que Deus me chamou. Uma situação dessa não vai me parar, uma situação dessa não vai roubar a minha alegria, uma situação dessa não vai me frustrar. Eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu dou conta do recado. Será que alguém pode dizer para Deus: ó Deus, conta comigo, porque eu vou dar conta do recado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou dar conta do recado. Será que algum líder poderia dizer isso aqui? Ah, faz algum barulho para o Senhor aí, meu irmão, aleluia. Eita glória! Então líderes que se destacam, dão conta. Hoje em dia, quando você vê um cara aí lá em cima, cara, esse cara está explodindo. Meu irmão, pode avaliar que ele já passou 10 vezes mais de dor e sofrimento que você passou. E quando veio a dor e o sofrimento, ele deu conta do recado. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala assim: seja bem-vindo ao treinamento de hoje. Diga, é só o começo. Segunda característica que eu vejo aqui do Daniel. Diz o versículo de número 3, que ele deu conta do recado e o rei pensou em constituir ele, porque sobre ele havia um espírito excelente. Havia um espírito de excelência sobre a vida de Daniel. Líderes que se destacam, sobre eles repousa o espírito da excelência. Líderes que se destacam, eles estão sempre pensando em melhorar aquilo que eles estão fazendo e buscar excelência. Líderes que se destacam são líderes que eles não ficam conformados nunca. Eu escuto uma frase do pastor Josué Gonçalves que eu acho que é uma grande verdade, eu aplico na minha vida: agradecido sempre, conformado nunca. Agradecido sempre, conformado nunca. Ô irmão, diga comigo isso daí: agradecido sempre e conformado nunca. Sabe por que conformado nunca? Porque sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. E quem tem um espírito excelente está sempre com a cabeça dele voando, e ele está buscando projeto, e ele está buscando ideia, e ele está buscando em Deus, e ele está consagrando em Deus, e ele está lendo livro, e ele está pesquisando, e ele está vindo em conferência, e ele está querendo trazer coisa nova, porque ele tem um espírito de excelência, ele está pensando, sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Você pode dizer aleluia aí, gente? Sempre dá para melhorar. Um líder com um espírito de excelência, ele sempre busca fazer mais. Ele sempre busca caminhar mais.
Essa semana, um irmão que ele se destaca no meio do nosso projeto, aqui no nosso trabalho. Nós estávamos numa reunião, eu falei assim, rapaz, pode pegar um pouquinho d'água para mim? E aí o pessoal sabe que eu gosto com água com gás. E aí eu continuei a reunião, de repente vem um irmão com um copinho de água normal, um copinho de energético e um copinho de suco. Pastor, não tem água com gás, mas tem água normal, suco e energético. Qual dos três o senhor quer? Diga aleluia. É gente que se destaca. Uma pessoa normal, ela não faz isso, ela faz o normal. Uma pessoa que se destaca, ela faz além do normal. Assim é um líder que se destaca. Ele faz além do que lhe é solicitado. Um líder com espírito de excelência, ele sabe que aquilo que é bom é o seu maior adversário, porque aquilo que é bom pode fazer você permanecer no comodismo e impedir você de experimentar coisas melhores e maiores, conforme já diz o ditado: o bom é o pior inimigo do excelente. O líder que tem um espírito de excelência, ele não se acomoda com o bom. Tá bom, mas ainda dá para melhorar. Diga aleluia. Eu gosto, irmão, do pastor e do líder, que ele está toda hora vindo buscar coisa nova, e ele está toda hora aplicando, ele reúne a equipe, e a equipe já fica bem assim, meu Deus do céu, já vem, alguma loucura vem do meu pastor. É assim, a galera que alguma loucura vem, mas a gente vai levando esse negócio até o final, e vai trazendo, e sem desanimar, e sem desistir, e sempre com a intenção de cada vez corrigir os erros, para poder fazer melhor, para melhorar, para o negócio funcionar, para que a obra de Deus seja cada vez mais prevalecente, para que seja cada vez mais abençoadora para as famílias. Nós estamos buscando excelência em tudo que fazemos, buscando excelência em tudo que fazemos, buscando melhorar. É por isso que você precisa de vez em quando vai lá e dá uma guaribada na igreja, dá uma pintura na parede. O que eu posso melhorar? Coloca uma iluminação. Essa semana está chegando aqui um telão de LED da igreja. E aí eu vou dar uma dica para você, pastor. Você vai querer um lá? Eu quero profetizar na sua igreja lá, ó, telão de LED lá. Quando você recebe aí, diga aleluia. Ó, fala, eu recebo aí. Ah, irmão, era para você pular dessa cadeira aí, aleluia. Que é isso? Sempre buscando melhorar. Sempre buscando melhorar. Então, o que nós precisamos estar fazendo. Líderes que se destacam fazem isso. Um líder com espírito de excelência, ele é cheio de sabedoria. O rei via que o que o Daniel fazia e o que Daniel falava expressava sabedoria. Então, as pessoas à minha volta vão perceber que há algo excelente na minha vida, de acordo com a sabedoria das minhas palavras, de acordo com a sabedoria que eu aplico para poder resolver os problemas do dia a dia. Como é que eu recebo sabedoria? Como é que eu me capacito recebendo sabedoria? Como é que nós recebemos sabedoria? Existem algumas maneiras que a Bíblia orienta. Uma delas, Tiago diz: você tem falta de sabedoria? Peça, porque Deus dá. O problema é que nós temos um monte de líder pedindo: Deus, me dá vida, Deus multiplica as células, Deus aumenta a pessoa, Deus faz a igreja crescer, Deus envia dizimistas para poder ajudar na construção da obra, envia pessoas abastadas. Deus envia, você está pedindo tudo menos sabedoria, e Deus envia, você não tem sabedoria para poder cuidar aquilo que Ele enviou, você pede. Diga ai, ai, ai. Deus me dá sabedoria para cuidar desse tamanho de gente que está chegando para a igreja, porque eu já sei que está chegando. Deus me dá sabedoria para eu poder lidar com os empresários que vão chegar na igreja, porque você vai precisar de sabedoria para poder lidar. A maneira como você vai lidar com um empresário milionário não é a mesma maneira que você vai lidar. Você precisa de sabedoria, porque esses caras, eles são desconfiados demais. Você para conversar com eles, estão achando que você está querendo alguma coisa deles. Então você precisa de sabedoria para isso, porque senão eles não ficam. Quando você pode dizer aleluia. Deus me dá sabedoria para lidar com os empresários que vão chegar, com um grupo de gente
a multidão que vai chegar. Me dá sabedoria para lidar com as pessoas difíceis, problemáticas e encrenqueiras, porque no meio dessa peixaiada boa, vai cobra ali naquele meio, e você precisa de sabedoria para poder saber lidar com a cobra, falar ai, ai, ai. Deus me dá sabedoria. Você vai para o mar para pescar, você joga a rede, vai pescar de arrastão, vem peixe bom, vem corvina, xererente, mas vem cobra também. E você precisa de sabedoria para lidar com peixe grande, peixe pequeno, peixe médio, peixe arisco, peixe que ferra, e sabedoria para lidar com cobra. Fala, ai, ai, ai. Então, primeiro eu preciso pedir sabedoria. Aprenda a pedir sabedoria. Não peça a Deus só pessoas, multiplicação da célula, crescimento da igreja, dinheiro. Peça a Deus sabedoria, porque quando vier tudo isso, você tem a sabedoria necessária para lidar com essas situações. Outra maneira que eu posso atrair a sabedoria, Salmo 119 diz: Senhor, a tua palavra me fez mais sábio do que todos os meus inimigos. O salmista diz: a tua palavra me fez mais sábio do que todos os meus inimigos. Se eu quero buscar sabedoria, eu preciso aprender a ler a palavra todo dia. Se eu sou um líder que quero me destacar, eu preciso ter contato com a palavra de Deus todo dia. Eu vou aproveitar para reforçar um desafio que eu tenho dado para a igreja qual eu sou pastor. Já falei no café anterior, querido pastor, coloque o desafio de você ler a Bíblia inteira esse ano. Coloque o desafio de você ler a Bíblia inteira esse ano, mas é você iniciar, continuar e você terminar, em nome de Jesus. Quantos podem dizer aleluia? Porque eu amo ler livros, eu amo aprender com livros, eu sou um devorador de livros, mas eu não posso deixar de ler a Bíblia. A tua palavra, Senhor, me fez mais sábio do que todos os meus inimigos. Josué capítulo 1, Deus dá uma direção, várias direções para Josué. Foi a mensagem do café passado. E uma das coisas que Deus fala para Josué é: Josué, se você quiser prosperar e ser bem sucedido, você vai precisar de meditar no livro dessa lei de dia e de noite. Você vai precisar meditar nesse livro de dia e de noite. Quer prosperar e ser bem sucedido? Medita nesse livro de dia e de noite. Esse livro vai te capacitar e dar a sabedoria necessária para você lidar com cada situação que você enfrenta no dia a dia, na trajetória ministerial. Quantos aqui podem se comprometer de ler no mínimo uma vez a Bíblia esse ano? Digam aleluia. Recebi aqui a mensagem do apóstolo Ari Caetano ainda agora, dizendo de um pastor de Macapá, que colocou o desafio de ler a Bíblia direto, sem parar. E em 4 dias ele conseguiu ler a Bíblia toda. Eu tenho um pastor amigo de Recife, uma igreja que está crescendo muito no Recife, Igreja do Amor. O pastor Arthur fez um desafio na igreja. Eu falei, rapaz, que loucura. A igreja, ele convocou a igreja inteira. Claro que não foi, porque numa convocação como essa só vai quem é crente de verdade. Tem crente de verdade aqui? Diga aleluia. E ele convocou a igreja inteira, pastor Flávio, para poder chegar às 6 horas da manhã e ler a Bíblia na igreja, a Bíblia inteira. Só vai embora depois que acabar de ler a Bíblia. Então eles ficaram uma média de 24 horas, todo mundo lá. Devia de ter, eu vi uma fotografia que ele mostrou, devia de ter uns 80 a 100 irmãos. Olha só, o dia inteiro, só na água, o dia inteiro para poder ler a Bíblia. Diga uau. Gente, nós precisamos de se alimentar de coisas que vão nos fazer ser mais sábio. A leitura da Bíblia vai me fazer ser mais sábio, a minha oração vai me fazer ser mais sábio. E tudo isso que me faz mais sábio me protege. Tudo isso que vem de Deus, que vem do alto, que me faz mais sábio, me protege. Aqui eu ouvi uma pessoa dizer, achei muito interessante, que Daniel estava na cova dos leões e os leões não devoraram Daniel por causa de quê? Algumas pessoas falam assim, não devoraram porque Deus fechou a boca do leão. Inclusive, de vez em quando você ora, você fala assim, Senhor, tranca a boca dos leões. Você já orou assim já? Fala, aleluia. E eu ouvi alguém dizer o seguinte, olha,
Daniel não foi devorado pelos leões porque Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel, ele tinha decidido fazer a dieta dos legumes. Os leões não devoraram Daniel porque ele não tinha cheiro de carne. Eu fiquei pensando, o que tem de líder que tem cheiro de carne ia ser estraçalhado pelo leão em 2 segundos, ai, ai, ai. Fala, ai, ai, ai. Pergunta para o vizinho que está do seu lado, você tem cheiro de carne ou você tem cheiro de unção? Fala aí para ele, você tem cheiro de carne ou você tem cheiro de unção? É impressionante como é que muitos líderes têm sido devorados pelo inimigo, porque o seu cheiro, o que ele exala, é somente carne, não tem nada de unção, não tem nada espiritual, não tem uma gota de coisa de Deus, é tudo coisa da carne, e são devorados pelos leões. Terceira característica de um líder que se destaca. Você ainda quer se destacar ainda aqui, meu irmão? Diga aleluia, eita, glória a Deus, irmão. Eu amo esse café aqui, eu gosto desse ambiente, gente, isso aqui é bom demais, aleluia. Bom, eu vejo que um líder que se destaca, ele é comprometido com a missão que foi confiada em suas mãos. Olha o que diz aqui o texto do versículo 4. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e nele não se achava nenhum vício e nenhuma culpa. Ou seja, Daniel, ele era um líder que se destacava porque ele era comprometido com a missão que havia confiado a ele. A missão que havia sido confiado a ele era dele proteger, dele guardar o rei. E as pessoas tentaram encontrar alguma coisa para armar contra ele, mas não conseguiram, porque ele era fiel à sua missão. Não acharam vício nem culpa, procuraram tudo, viraram tudo, olharam o Facebook do Daniel, olharam o Instagram do Daniel, viram o WhatsApp dele e não acharam nada que pudesse arrumar encrenca com ele. Diga aleluia! Agora, se fosse pegar o seu Facebook e olhar quem é que você fica batendo papo e as conversas suas, o que encontraria no seu Facebook? Se fosse olhar as mensagens que você recebe pelo WhatsApp, depois você apaga e depois você bloqueia, o que iria se encontrar em você? Alguém fiel ou alguém... Não, faz um carinho no seu irmão, fala assim, fica tranquilo, irmão, vai melhorar, fica tranquilo, vai melhorar. Eu fico preocupado com isso. O Daniel, ele era fiel à sua missão. O problema de líderes que não se destacam é a falta de comprometimento com a sua missão. Não tem compromisso nenhum com o seu chamado e com a sua missão. A missão de Daniel era ser um instrumento de Deus no meio do reinado, proteger o rei, e ele se manteve fiel àquilo. Você já sabe qual é a sua missão? Porque aonde você está, você tem uma missão. Lá na cidade, aqui em Maricá, nós temos uma missão enquanto igreja. Lá na sua cidade, seja lá Cataguases, a galera lá de São João de Meriti, lá da Igreja Nova Vida, como é que é lá? Ilha do Governador, Caxias, São Gonçalo, onde? Mesquita, todo mundo tem uma missão. E eu preciso entender qual é a minha missão aqui nesse lugar, e eu preciso ser fiel a essa missão. Agora, você está congregando numa igreja, você veio aqui hoje com o seu pastor, você tem uma missão nessa igreja. Você precisa entender qual é a missão. Qual é a minha missão? Eu preciso ser fiel à missão de Deus aqui na minha igreja. Você faz parte de uma célula, você precisa ser fiel à missão que Deus te confiou ali naquela célula. Só que uma pessoa que ela não é fiel a uma missão pequena, ela nunca vai ser fiel a uma missão grande. Eu preciso ser fiel. A hora que eu for sondado, a hora que eu for investigado, a hora que eu for virar ao avesso, as pessoas vão dizer, contra esse cara não tem nada que falar dele, porque ele é fiel à missão dele. É impressionante quando você vê uma pessoa que ela tem que ser fiel
à sua missão de estar em unidade, fiel à sua missão de estar junto, aliançada com o seu pastor, com a sua liderança, com a sua igreja, na hora que ela é investigada, encontra nela culpa e vício. É triste, uma pessoa assim não se destaca. Agora tem gente na igreja que nego fica doidinho para investigar, igual fez com Daniel. Vão encontrar uma culpa nesse cara aqui, porque ele vai arrumar um problema com o pastor da igreja. Vamos arrumar uma culpa aqui, porque ele vai dar um vacilo. Vamos arrumar uma culpa aqui, que esse cara vai... Meu irmão, o cara que se destaca pode virar ele do lado do avesso. Se ele decidiu ser fiel, a missão dele de ser aliançado, fiel à sua liderança, vira ele do avesso que você não encontra nada. E se ainda encontrar alguma coisa, ele vai falar bem assim, na mesma hora, pode deixar que eu vou pedir perdão, eu vou limpar a sujeira, porque eu sou fiel à minha missão. E graças a Deus eu tenho gente assim. Você tem gente assim? Diga aleluia! Eita glória! Sou fiel à missão. Aí líder se destaca. Aí as pessoas perguntam, por que essa pessoa assim faz assim? Por que essa pessoa destaca assim? Por quê? Fiel à missão. Fiel à missão. Muitos não têm ideia dessa missão, e aí por isso desistem no meio do caminho. Muitos, eles no meio da pressão desistem da missão. O comprometimento, o nível de comprometimento é baixo, é fraco, é raso demais. E aí na hora da pressão, eles deixam de ser fiel à sua missão. Na hora da pressão, eles deixam de ser fiel à missão. Se o meu nível de comprometimento é alto, eu vou vencer qualquer pressão, eu vou vencer e superar as dificuldades que envolvem a minha estadia no reinado, a minha estadia no palácio. Eu vou vencer as pressões que podem vir das pessoas do lado de fora, porque Daniel sofreu pressão de gente do lado de fora, falando um monte de coisa. Quanta gente que você tinha que era fiel, mas ela cedeu à pressão. Quanta gente que você tinha que a pessoa entendeu a missão dela, ela estava firme, mas veio alguma coisa, alguma situação, e essa pessoa foi pressionada e ela largou a missão, foi infiel à missão. Posso abrir um parênteses aqui para falar algo que normalmente acontece? Sim ou não? As irmãs vão ter misericórdia de mim? Diga aleluia. Alguém não falou nada. Mas eu vou falar. O que eu já vi, e as irmãs devem conhecer e saber disso daí também, de líderes que eles abandonaram a missão, porque a esposa ficou colocando pressão no ouvido dele. E porque ficou colocando pressão, o cara abandonou a missão. Porque ficou colocando pressão, o cara que era fiel se tornou infiel. Eu já vi isso muito acontecer. Daniel se destacava, porque podia vir a pressão, e ele permanecia firme. Podia vir a pressão, e ele ficava firme. Podia vir a pressão, e ele sabia quem ele era, o que Deus o chamou para fazer, e como que ele iria se posicionar. Ele se permaneceu firme. Daniel era disciplinado com a sua vida de oração, fiel à missão, conforme diz aqui no versículo no capítulo 6, diz que Daniel, quando ele soube do decreto que o rei fez de que precisava de adorar na hora que ele tocasse lá os instrumentos, na hora que saiu o decreto de que quem não se dobrasse iria ser lançado na cova dos leões, Daniel, como costumeiramente fazia, ele foi para o seu quarto orar, fiel à sua missão de orar. Tem líder que na hora que aumenta a pressão, toca a trombeta do problema, e aí o cara vai lá e ele para de orar. Ele, ao invés de fazer igual o Daniel, se trancar no quarto, conforme fazia, voltar a orar, não, ele desaparece de oração. Quarta característica de um líder que se destaca. Um líder que se destaca, ele é uma inspiração para outras pessoas. Daniel era uma inspiração para esses que estavam à volta dele. Daniel foi uma inspiração para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel era um líder que inspirava.
Olha, gente, uma pessoa que se destaca, ela não se destaca porque ela está sozinha, ela se destaca porque ela conseguiu inspirar outros a estar junto com ela na missão. Aí ele se destaca. Todo mundo gosta de fazer parte da vida de um líder assim como Daniel, e isso inspira as pessoas. Inspirar é você colocar ar nos pulmões. O ar é aquilo que nos mantém vivo. Quando você diz assim, inspira, é você puxar o ar para dentro, isso mantém você vivo. Líderes que inspiram, eles jogam vida e ar para dentro dos outros. O líder que sabe inspirar, ele sabe manter as pessoas vivas e animadas na missão que Deus constituiu. Por isso que nós precisamos lá, quando estamos fazendo trabalho, seja um trabalho com ensinamento na liderança das células, um trabalho ensinando aos líderes da igreja, um trabalho ensinando aos líderes lá na sua empresa, você precisa constantemente levar para esse pessoal ânimo, vida, motivação, fé, animação, tem que levar isso. Ninguém gosta de seguir, estar perto de um líder desanimado. Alguém gosta de estar perto de um líder desanimado? Não gosta. Então dá uma sacudida no seu irmão, fala assim, irmão, levanta aí, abra a tua boca, fala aí, faz alguma coisa, diga um aleluia aí, meu irmão. Opa, eita, diga glória a Deus aí, irmão. É isso. Se você avaliar grandes líderes que se destacaram, eles eram essa inspiração. Jesus fez isso com a sua equipe, Paulo fez isso, Davi fez isso, Daniel inspirou as pessoas através da sua maneira motivada de ser e de viver. Um dos maiores desafios de líderes ministeriais é formar uma equipe, e muitos não conseguem formar e ter uma equipe porque são completamente desmotivados. O ânimo deles dura igual a carro a álcool 2.0. Pisa um pouquinho e daqui a pouquinho acaba rápido. Se nós queremos formar boas equipes, vamos precisar de melhorar, buscar a excelência na questão da inspiração e da motivação. É interessante que um líder que não consegue motivar e inspirar, ele acaba tentando jogar para motivar as pessoas de outra maneira. E qual é a outra maneira que eles tentam jogar para motivar, se não conseguem inspirar e motivar? Manipular. O líder que não consegue inspirar e motivar, ele vai tentar manipular. E aí como é que é o líder que ele manipula ao invés de motivar? Ele começa a colocar medo. Ele começa a colocar preocupação nas pessoas. Ele começa a querer a forçar as pessoas a fazer alguma coisa pelo medo. Eu tinha um líder aqui, de que ele estava fazendo a reunião na casa dele com as pessoas, e falava para as pessoas, você vai fazer uma aliança aqui comigo, e essa aliança não pode se desfalecer, porque se desfalecer, alguém morre. Era o que o indivíduo estava fazendo. É líder que manipula, não é líder que inspira, coloca medo das pessoas. Isso não é liderança. Isso não é inspiração, é manipulação. Então nós precisamos, se queremos formar uma equipe, ser líderes que inspiram. Interessante que existe um outro lado da moeda da manipulação. Tem gente que manipula de uma maneira de querer impor, né? Querer mostrar ser forte demais e lança medo nas pessoas, manipula tentando colocar medo. E tem gente que manipula, mas não é pelo medo, manipula pelos sentimentos. E o líder que ele não consegue inspirar e motivar de maneira nenhuma, ele vai oscilar nos dois tipos de manipulação. Se ele não conseguir manipular você na autoridade, ele vai manipular você no sentimento. Se ele não conseguiu impor, porque você também se impôs, ele vai manipular você no sentimento. Sabe o que ele vai fazer? Chorar na sua frente. Você sabe, é porque eu estou passando tanta coisa. Manipulação suja, barata, feia, ridículo. Líder que chora para querer conquistar os outros. Eu não quero seguir um líder assim. Faz o carinho, o irmão está do seu lado e fala assim, está gostoso isso aqui hoje, meu Deus? Eu não sei,
Está doendo, mas está gostoso, aleluia. É impressionante, gente. A verdadeira liderança, ela é medida pelo nível de inspiração que nós conseguimos fazer na nossa equipe. Quando nós inspiramos, nós conseguimos verdadeiramente influenciar as pessoas. Quando inspiramos, aí elas fazem por influência e não por medo, e não por pena. Inspirar faz a pessoa fazer porque você colocou ar no pulmão dela e ela vai fazer cheia de vontade e disposição. É diferente da pessoa fazer com medo ou da pessoa fazer por pena. Eu não sei você, mas eu já vi alguns irmãos que não saíam de perto de um líder, não saíam de um líder, ele fala assim, não, eu não vou porque eu tenho tanta pena dele. Eu não quero ser um líder que as pessoas fiquem do meu lado por pena. Eu não quero ser um líder eu quero ser um líder que as pessoas fiquem do meu lado porque eu inspiro elas, motivo elas, animo elas, levo elas a níveis maiores. Mas ficar comigo porque está com pena de mim, não precisa ficar, eu não quero. Quinta característica, gente, de um líder que se destaca. Um líder que se destaca, ele tem caráter. As pessoas, conforme eu disse, viraram Daniel do lado do avesso e não encontraram nada, porque ele era um homem de caráter. Diz, não encontrou nele nenhum vício e nenhuma culpa. Ele era um cara de caráter. Líder que se destaca tem caráter. Porque se falta caráter, o destaque dura muito pouco tempo. O seu talento te leva ao topo, mas o seu caráter é o que te mantém lá. Então, uma pessoa pode ser talentosa e habilidosa, e ela vai crescer durante algum momento. Mas por causa da falha do caráter, se ela não melhorou o caráter, ela cai ao mesmo tempo que ela subiu. Então é por isso que algumas pessoas ficam assim, melhora e cai. Tem uma conquista e cai, porque o caráter não cresceu no mesmo nível da habilidade. A habilidade está lá em cima, mas o caráter está aqui embaixo. Então a habilidade faz o cara crescer, mas o caráter faz ele cair. Daqui a pouquinho a habilidade faz ele crescer de novo, e o caráter faz ele cair. Porque ele não consegue ser uma pessoa correta, íntegra, no seu dia a dia. Eu vejo que uma pessoa de caráter, ela faz o certo, mesmo que o errado esteja acontecendo a ela. Isso que é uma pessoa de caráter. Quando Daniel, ele recebeu lá aquela notícia, todo mundo tramando contra ele, ele poderia fazer um monte de coisa contra o rei, ele faz o certo, mesmo que o errado está acontecendo. Quando José, quando ele sofre tudo que sofreu, os irmãos vendendo ele como escravo, ele cai na casa de Potifar, a esposa de Potifar arma uma situação contra ele, vai atrás do cara, tenta pegar, ele foge, e um monte de coisa errada acontece com ele, mas ele, com tudo de errado que aconteceu, ele continuou fazendo certo. E aí Deus faz o cara sair de prisioneiro para governador de todo o Egito, porque ele manteve firme em posição o seu caráter. Mesmo com as coisas erradas ali acontecendo, o seu caráter vai ser provado por Deus na hora que as coisas erradas começarem a acontecer. É na hora que as coisas erradas acontecem comigo que eu vou demonstrar quem verdadeiramente eu sou. Não é quando tudo está bem numa igreja, não é quando tudo está bem no seu relacionamento com o seu líder, não é quando tudo está fluindo que você mostra ser uma pessoa de caráter. Você mostra ser uma pessoa de caráter quando as coisas não vão do jeito que você imaginava que deveria de ser. É aí que você mostra ser alguém de caráter. É quando eu faço a coisa certa, mesmo que a coisa errada me aconteceu. Aí eu sou alguém de caráter. Aleluia. Sexta característica de um líder que se destaca. Um líder que se destaca. Aqui no versículo, isso aqui é tremendo demais. Eu acredito que nós precisamos disso aqui como líder. Aliás, irmão, eu queria saber se você está vivo aqui hoje pela manhã. Você pode fazer alguma coisa aí? E dar um barulho aí, dizer um glória. Ah, não. Pô, junta a sua mão aí e dá um aplauso para Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Eita glória.
Eu não sei se você sabe, mas essa igreja aqui é pentecostal, viu? Aqui é pentecostal, você sabia disso? O povo dessa igreja, quando reúne aqui, manda a glória para cima e o fogo desce. Você vai trazer esse ambiente, confirmar esse ambiente aqui? Então abre a tua boca aí e faz algum barulho pentecostal, irmão. Eita glória! Que isso? Aleluia! É assim que é o povo dessa igreja. Mas olha aqui a característica de Daniel. O que Daniel faz que mostra ele se destacar? O versículo número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura ela estava assinada, ele entrou na sua casa, lá no quarto, aonde as janelas estavam abertas lá para a banda de Jerusalém. E ele 3 vezes no dia se colocava de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como ele costumava fazer antes. Na hora que saiu o decreto, olha, não vai poder fazer. Ao invés do Daniel se desesperar, o Daniel mostra ter equilíbrio emocional. E sabe por que Daniel foi devagarzinho para o seu quarto, como costumava fazer? Um negócio pegando fogo do lado de fora, um alvoroço geral, todo mundo perguntando, quem vai ser, quem vai ser? E Daniel vai, aleluia, 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 aleluia. Vou entrar para o quarto e vou orar conforme eu orava. Ele mostra equilíbrio emocional. Um líder que se destaca, ele mostra equilíbrio emocional na hora que os decretos e as sentenças de morte são liberadas contra a sua vida, sua liderança, seu ministério ou alguma coisa que ele está fazendo. É assim que faz um líder que se destaca. Ele faz como Paulo e Silas, que depois de apanhar, está preso na prisão, e todo mundo está lá, dentro daquele cárcere, e Paulo e Silas estão levantando as mãos, cantando hinos de louvores e adoração a Deus. Não estavam descontrolados emocionalmente, batendo nas grades, falando assim, ei, me tira daqui, eu não fiz nada. Equilibrados emocionalmente. O seu equilíbrio emocional vai dizer a sabedoria de Deus que existe sobre a sua vida, e se você está preparado para poder ser elevado a níveis maiores, a se destacar como líder. O que você está fazendo na hora da pressão, líder? Porque tem gente na hora da pressão que faz de tudo, menos fazer igual Daniel, de entrar no quarto e orar conforme orava. Tem gente na hora da pressão, já um líder fazer isso. Uma vez, um pastor passando por uma tribulação, veio conversar comigo e falou assim, não pastor, porque isso que eu estou passando, eu estou por aqui, porque eu vou lá na casa, e eu vou botar o dedo na cara, e eu vou dizer que eu vou... Não, querido, não faz isso não, querido. Faz isso não. Age com sabedoria e com equilíbrio. Eu estava viajando de férias, e aí uma pessoa ligou para mim, não é nem da igreja, é um pastor, gosta de mim. Pastor, não estou aceitando algumas coisas aqui, porque eu vou pegar o telefone, eu vou esculhambar e tal. Falei, querido, não faça isso, querido. Faz isso não. Eu não faço isso. Pode deixar que eu estou todo dia entrando dentro do meu quarto, e conforme eu faço costumeiramente, colocando o joelho no chão e orando ao Deus dos céus. Você está entendendo? Mantém equilíbrio. Um líder que se destaca mantém um equilíbrio. Na hora que o desespero vem, ele está equilibrado, firme, fazendo o que ele sempre fez em Deus. Os irmãos aí do som, acho que o piano sumiu. Pensei que estavam tão conectados na palavra aqui. Mas a 7ª característica de um líder que se destaca, e eu vou parar por aqui. Essa era a hora que você poderia animar o pregador e falar assim, mas tudo bem. Conforme eu disse, eu não vou manipular vocês pelo sentimento. Aleluia, é gostoso demais estar na presença de Deus, é ou não é, irmão? Eita glória, eu amo esse café, gente, eu amo isso. Eu gosto de estar perto de líder. Mas a 7ª característica é que um líder que se destaca, ele tem coragem para poder enfrentar as lutas. Daniel, ele se manteve firme para poder encarar o que deveria de ser encarado. Ele não foi desistir do negócio, ele não foi desistir de orar, ele se manteve firme em Deus, firme naquilo que Deus havia confiado para ele como missão, firme com coragem.
Um líder que se destaca, ele tem coragem, ele consegue manter a força naquilo que Deus está confiando de que ele vai fazer e realizar. Pastor, meu negócio é complicado demais aqui e tal. Pois é, permanece forte, permanece firme, permanece corajoso, porque aquilo que não te matou está te fazendo mais forte. Aquilo que não te matou está te fazendo mais forte. Você está entendendo isso? Se não te matou, isso está fazendo você mais forte. Diga aleluia. Fala, eu estou mais forte, eu estou mais forte, eu estou mais forte. Olha, irmão, eu estou muito mais forte do que ontem. Eu estou muito mais forte do que no ano passado. Eu estou muito mais forte do que algumas lutas que eu enfrentei. Eu preciso dizer para Satanás, para o inferno, para todo mundo ouvir: ei, as lutas vieram e eu estou mais forte. Aleluia. Se você está mais forte também, faz um barulho aí para o Senhor e glorifica o nome dele. Diga: eu estou mais forte, eu estou mais forte. Aleluia. É isso. Daniel tinha essa coragem. Precisamos dessa coragem para continuar mesmo diante das ameaças. Vão vir ameaças, mas eu vou permanecer lutando. Vão vir ameaças, mas eu vou permanecer na coragem. Muitas pessoas querem liderar, mas porque falta essa coragem de iniciar, continuar e terminar, eles não se destacam nunca. Um líder que tem essa graça e essa unção de coragem, ele inicia os projetos e starta os projetos novos que Deus está entregando em suas mãos. Tem líder que Deus deu ideia, visão, projeto, e sabe o que aconteceu com você? Você está parado porque faltou para você coragem para implementar o que Deus te deu. Aí Deus te deu e você não teve coragem, ele vai lá e coloca na mão de outro que teve a coragem e fez o que era para você ter feito. Ele coloca na mão de outro que teve coragem e fez o que você ficou com medo de fazer. Fala, ai, ai, ai. Então, o líder que tem coragem, ele tem coragem para dar continuidade àquilo que iniciou. Porque você dá continuidade àquilo que iniciou, é você permanecer firme na hora da pressão do meio do caminho. Se você pega aqui um barco e você entra, se o mar estiver calmo, você entra nele no início e vai tranquilo. Quando vai chegando para o meio, começa a soprar uns ventos mais fortes. É o meio do caminho. Então talvez você começou muito animado em um projeto, em uma missão, em uma ideia que você começou muito animado. E o grande segredo de líderes que se destacam está nesse ponto aqui. É quando ele começou, teve a coragem de começar, mas quando chega no meio do caminho, os ventos sopram mais forte. Quando chega no meio do caminho, as coisas começam a balançar mais do que estava balançando no início. É nessa hora que você precisa de coragem para continuar a viagem. É nessa hora que você precisa de coragem para continuar firme. Você está entendendo? Você pode ter começado alguma coisa e você está exatamente nessa fase, você está no meio. Os ventos estão soprando, os barulhos estão maiores do que no início. A pressão ela está maior. Você está no ponto-chave para Deus te promover de nível. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, irmão. Faz algum barulho para Deus, pelo amor de Deus, aqui nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Coragem. Coragem para iniciar, coragem para continuar e coragem para terminar bem a missão. 2 Coríntios 4:7, Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele soube ter coragem para continuar. Ele soube ter coragem para continuar. E ele soube ter coragem para finalizar bem. Eu não sei você, mas eu estou decidido a trabalhar de dia e de noite para viver essas características da vida de Daniel na minha vida, porque eu quero ser um líder que se destaca. Quantos querem ser um líder que se destaca? Fique de pé, por favor, meu irmão. Diga aleluia. Eita glória.